E uma pessoa pergunta: como posso distinguir entre sonhos do nível astral e os sonhos nos quais os meus corpos sutis são levados a outros lugares? Os sonhos podem ser atividades do nosso cérebro, ou podem ser atividades do nosso corpo astral ou do nosso corpo mental, ou os sonhos podem ser uma atividade, uma exteriorização dos nossos desejos. E esses são os sonhos que a pessoa está chamando de sonhos astrais, parece. Mas nem todos os sonhos são assim. Nem todos os sonhos são atividades do nosso cérebro, dos nossos corpos ou do nosso desejo. Muitas vezes nós somos levados com os nossos corpos sutis, com os nossos corpos internos ou com a nossa consciência a participar de verdadeiros acontecimentos no plano astral ou no plano mental. Então, este é outro tipo de sonho. Então, nós estamos dentro de um acontecimento naqueles planos, mas este acontecimento não foi criado por nós. Isto não é um movimento dos nossos corpos, como são esses sonhos que a gente normalmente tem, no qual muitas coisas da nossa vida se misturam. Quando é um sonho no qual nós somos levados a um acontecimento que não está sendo produzido por nós, então, em outras palavras, quando é um sonho real, então aí estes são muito nítidos, são muito reais, não são misturados com as nossas atividades diárias, não estão mesclados com os nossos traços de temperamento, mas são acontecimentos fora de nós e dos quais nós vamos participar de alguma maneira. Agora, como se faz para ver a diferença? Isto é um pouco difícil de dizer, porque a pessoa precisa passar por essas experiências, precisa sonhar, precisa estar dentro desses sonhos para ir vendo a diferença entre uma coisa e outra. Ambas as coisas podem se passar no plano astral, como podem se passar no plano mental. Mas é diferente porque há uma diferença entre um sonho que nós produzimos com a nossa imaginação, com o nosso desejo, com o nosso mecanismo. Há uma diferença nisso do que você se encontrar dentro de um acontecimento no outro plano. Isto a pessoa percebe quando se trata de uma coisa ou de outra. E qual é a vantagem, pergunta uma pessoa, de se desenvolver mediunidade e que consequências isto pode causar? Bem, hoje, no nosso estado evolutivo, no nosso grau evolutivo, não há nenhuma vantagem em se desenvolver mediunidade. Porque a mediunidade acontece quando certos chakras, aqui desta área meio abdominal, começam a trabalhar, começam a entrar em atividade. E como isto é ligado ao desenvolvimento, à atividade destes chakras, e se isto não é previsto no nosso desenvolvimento e no nosso trabalho, o que vai acontecer com o tempo é uma perfuração deste chakra. Então, os médiums, a uma certa altura, têm o chakra perfurado. E aí, um chakra perfurado, numa próxima vida, vai acarretar um corpo etérico defeituoso. Um chakra perfurado vai atrair material etérico, numa próxima oportunidade, de fazer um corpo defeituoso, lesado, traumatizado, aí nesta região. E gostaria de saber qual é a forma mais eficaz para se desenvolver o desdobramento astral ou a progressão astral. Quando nós estamos fazendo um caminho espiritual baseado na nossa entrega, na entrega do nosso ser ao eu superior ou aos níveis superiores de consciência, nós não temos nenhuma ambição, nenhum desejo
de desenvolver nada a não ser a consciência. E todos os outros desenvolvimentos que podem acontecer além da ampliação da consciência são desenvolvimentos que são sempre experimentais, são sempre experiências e que devem ficar a cargo da energia que está guiando o processo do indivíduo. Então, nós não teríamos que ter desejo por ter desdobramento, nem por sair do corpo, nem por receber espíritos. Tudo isto não é do caminho espiritual mais simples e mais puro. Isto tudo são desejos humanos, são atividades humanas projetadas no nosso caminho espiritual. Então, qual é a forma mais eficaz para nós desenvolvermos o desdobramento? Desdobramento quer dizer sair do corpo e ir viajar com os corpos internos, com os corpos sutis. Isto aqui não se ensina, a gente não estimula isto aqui. Agora, se alguém passar por esta experiência sem tê-la provocado, sem tê-la desejado, então isso já é outra coisa. Aí precisa ver a que aquela experiência está levando o indivíduo, que tipo de aprendizagem ele está fazendo ali, porque num desdobramento se pode passar por muitas experiências, eventualmente se pode aprender muitas coisas, como também eventualmente se pode entrar em profundos desequilíbrios. Então, isto deve ser deixado à própria natureza do indivíduo, ao próprio caminho que o indivíduo tem que desenvolver, e se isto acontecer com ele, sem ele ter provocado, então se pode examinar o caso e se ver como se pode ajudar o indivíduo. E se é o caso dele continuar a ter desdobramentos, porque isso pode ser a sua forma de trabalho. Mas isto espiritualmente é uma coisa que não deve estar no âmbito da nossa consciência, nem no âmbito das nossas cogitações. Vocês devem conhecer pelas biografias de Padre Pio, que se desdobrava e que aparecia à distância em outros corpos, isso ele se desdobrava bem naturalmente. Vocês podem ver que Padre Pio nunca falou disto e nunca fez disto nenhuma coisa que nos interessasse. São as outras pessoas que dizem que ele se desdobrava, mas ele mesmo nunca disse isto. Então, vocês veem que estas coisas não são imprescindíveis, não são necessárias, e quando acontecem, deve ter uma razão de ser e que o indivíduo vai aprendendo a controlar ou a viver. E o indivíduo sabe, pelos resultados que isto produz nele, e ele sabe, percebe, por tudo no que se transforma a vida dele, se estas coisas estão corretas e são atuais, ou se são coisas que ele terá que combater, evitar e rejeitar. Isso fica dentro da compreensão do indivíduo. E uma outra pessoa pergunta o que é que a maledicência produz. Porque ela encontrou maledicência mesmo em ambientes onde isto seria inadmissível. O que é que a maledicência gera? E como são atingidos aqueles que os maledicentes denigram ou tentam denigrir? Bem, a maledicência gera um veneno. E aquela fonte de veneno, que é o maledicente, acaba infeccionado. Infeccionado mentalmente, infeccionado astralmente, e se isto perdura, ou se a maledicência se torna um hábito, ele pode terminar com uma infecção até generalizada no corpo físico. A maledicência não pode nos atingir se nós não estamos no mesmo plano, se nós não estamos coligados no mesmo plano. Porque o fato de uma pessoa ser maledicente não quer dizer que o que ela emite venha se agregar a nós. O que ela emite fica no ar,
e ela é responsável por aquilo que fez. Mas se nós não estamos sintonizados com aquilo, maledicência não nos atinge, não nos penetra, não nos faz mal. A não ser que a gente seja fraco e se abale com isto. Mas se você permanece no seu plano, no seu nível, aquela maledicência toda, para você nada significa, porque não atinge. Isto é muito importante, porque há pessoas que ficam muito tocadas com a maledicência. Quando há maledicência sobre elas, elas ficam muito tocadas. E isto é uma forma de ficar envolvido com aquilo e de ficar então recebendo aquilo. Agora, quando se percebe maledicência no ar, ou quando se está diante da maledicência, o melhor é ficar orando. O melhor é orar, porque enquanto se ora, enquanto nós nos ocupamos da oração, pelo menos uma parte daquela maledicência vai sendo transmutada ou vai sendo dissolvida. Mas para trabalhar assim, não precisa que você participe da maledicência. Não precisa nem que você tenha contato com o maledicente. Basta que você se ponha a orar e aquela oração, aquela atividade vai ser conduzida, vai ser distribuída lá onde for mais necessária. Então, se a pessoa encontrou maledicência em lugares onde seria isso inadmissível, é porque ela tinha que passar por esta prova e ali, talvez, se ela pudesse ficar orando, fazendo este trabalho, ela iria ajudar que aquele lugar se limpasse. Uma pessoa, durante um encontro de mantras ao ar livre, visualizou por 2 vezes uma figura feminina e ela está perguntando se isto corresponde a ela. Em princípio, quando a gente tem uma visão assim astral ou mental, e esta visão não nos emite um impulso evolutivo muito forte, se esta visão não tem uma força que a gente vê que está querendo nos tirar do ponto em que nós estamos, então isso são visões etéricas, são delírios da mente ou delírios do corpo astral ou projeções dos nossos desejos. Então, se a gente está fazendo uma reunião de mantras e ficam surgindo essas figuras, o melhor é fazer o sinal da cruz mentalmente sobre essas figuras. E aí elas desaparecem e deixam de nos distrair. A maioria destas visões são distrações. São os nossos desejos de ver, os nossos desejos de sermos videntes, clarividentes. Então esses desejos se projetam e nesses momentos onde há uma certa energia concentrada, eles chegam a tomar forma. Mas é muito simples a gente distinguir quando se trata de uma projeção destas, quando se trata de uma manifestação dos nossos corpos sutis, ou quando é algo real. Como se disse, quando é algo real, isso nos coloca imediatamente num outro ponto. E nós nos sentimos num outro ponto. Quando não é assim, se faz o sinal da cruz e se rejeita essas manifestações porque são puros fenômenos, ou da nossa imaginação, ou armações de forças que estão presentes. Uma pessoa diz que todas as vezes que ela procura fazer silêncio interno, irrompem dentro dela e dentro da mente muitos impulsos agressivos e obscuros. Quando nós sentimos reações nos nossos corpos, quando estamos fazendo algum exercício espiritual, seja oração ou outro, quando existem essas reações, a gente procura interromper o exercício, desarmar aquilo e fazer uma oração simples, fazer um pedido simples de ajuda ao eu interno. E depois, quando a calma e a harmonia se restabelece, então eventualmente se recomeça
com a oração proposta. Mas sempre que o exercício produz reações, sempre que o exercício nos tira da tranquilidade e da harmonia, é porque aquele exercício não é para nós, ou porque não é o momento de nós fazermos aquele exercício. Todo trabalho espiritual que produz desarmonia, ou ele não é adequado para nós, ou não é o momento de nós estarmos fazendo aquilo. Quando isso tudo combina, o trabalho espiritual nos leva para uma maior clareza, para uma maior nitidez, para uma maior calma, um maior equilíbrio e uma maior correção no empregar as forças e no entregar as energias. E essas coisas que emergem do subconsciente, muitas vezes pode ir sendo resolvido indiretamente. Não é necessário que a gente cuide destas coisas que vão emergindo do subconsciente. Nós podemos perceber que as coisas estão emergindo, que as coisas estão querendo se manifestar e que não são equilibradas. Então nós cuidamos de pensar no nosso ser interno, de pensar nas hierarquias espirituais, enfim, pensar em Deus. E lentamente, gradualmente, ou em certos casos até imediatamente, essas coisas do subconsciente são removidas ou são dissolvidas. Mas é melhor não lidar com elas diretamente. Nós sempre procuramos lidar com uma coisa positiva quando está acontecendo algo de negativo, porque aí o negativo vai sendo resolvido indiretamente. O mesmo é nas nossas relações com os outros. Quando a gente vê que as relações não são harmoniosas, nós procuramos um contato com o lado mais interno da pessoa. Nós procuramos elevar a nossa consciência para o nível mais alto. E aí, aquele relacionamento que não era muito equilibrado tende a se transformar ou tende a ficar neutralizado. Essas coisas nunca a gente enfrenta diretamente, porque muitas vezes há outras forças obscuras coligadas com isto. E a gente pode se enganar, achar que pode resolver uma coisa desta diretamente. Aparentemente pode, mas em volta daquilo tem uma série de outras que começam a se juntar, começam a se unir, e aí no meio do trabalho você vê que não pode, mas aí já é um pouco tarde. Então precisa resolver isto indiretamente, em princípio, a não ser que se tenha um sinal bem claro de que é para enfrentar aquilo de outra maneira. Então isto não quer dizer que a gente tema, nem que a gente fique receioso, nem que a gente se acovarde, não quer dizer nada disto. Isto são coisas muito simples, muito claras e muito objetivas. E na vida é sempre bom a gente dizer sim ou não. Então, ver as coisas claramente para ver que posição toma e não ficar oscilando com o pé em duas canoas. Agora, se não tivermos força para lidar, é melhor pedir ajuda e ficar no seu nível, esperando que essa ajuda se opere. Isto tudo é muito importante no campo da oração e no campo dos trabalhos espirituais que nós nos propomos a realizar. Então aqui se trata de nós abrirmos os trabalhos, isto é, nós ficarmos disponíveis e dispostos a fazermos o trabalho que nos propomos, depois de nós nos concentrarmos simplesmente e, quando estivermos já concentrados, iniciarmos a nossa oração espontânea, que pode ser uma súplica, pode ser um pedido, pode ser um ato devocional, um pensamento, um momento de silêncio. Tudo isso é oração. Coisa muito simples, a maneira de cada um. E aí depois reafirmar as próprias intenções, e cada um sabe quais são as próprias intenções neste caminho, então reafirma as próprias aspirações e procura praticar o contato com as energias, com as forças que vêm ao encontro, para que essa aspiração
tenha realidade. Depois nós vamos verificar que já estamos num outro estado, que estamos num outro ponto, ou que já nos acalmamos, ou que já ficamos mais equilibrados, ou que quando nos ocupamos com esse trabalho já tiramos a mente de outras coisas que estavam perturbando. Então, quando a gente percebe que já houve uma mudança, nós procuramos nos estabilizar neste novo estado. Procuramos nos manter ali, porque ali tem sempre uma energia que vai se desenvolvendo, que vai surgindo, que vai aumentando e que nos possibilita ir aprofundando aquele estado de mais calma e de mais equilíbrio. Isto tudo não quer dizer que a gente fique numa calma e num equilíbrio perfeito, de imediato. A gente percebe que entra neste caminho, que está conseguindo isto aos poucos. Então vai procurando reafirmar aquilo, aprofundar, até que se chegue neste momento em que se sente que o trabalho concluiu, que já terminou o ciclo daquele esforço, daquele exercício. Então se faz uma oferta final, uma oração final para concluir aquilo. E aí tenha-se presente que qualquer coisa que surja, fazer o sinal da cruz, para aquilo se dissolver, desaparecer, não continuar distraindo, não continuar nos tirando daquilo que é a realidade abstrata, real, porque o real não tem forma, não tem som, não tem voz chamando. Não é? O real é um estado no qual nós estamos perfeitamente em nós, estamos perfeitamente seguros em nós. Isto que é o real. Todo o resto são fantasias ou todo o resto são coisas que fazem parte do caminho dos sentidos, seja os sentidos externos, seja os sentidos internos. Não quer dizer que quando se encontra um fenômeno ou uma manifestação de forças e de energias pelo caminho, não quer dizer que isto não possa estar nos dizendo alguma coisa. Isto pode estar sinalizando sim alguma coisa. E nós podemos estar até diante de símbolos, às vezes, símbolos mentais. Então, procurar ficar imparcial diante daquilo, bem simples diante daquilo, impessoal, porque se aquilo tiver um significado e se aquilo veio realmente para ajudar, embora seja uma forma, embora seja um fenômeno, pode ter vindo para ajudar. Então, se você fica impessoal, descontraído, despreocupado, você vai perceber o que aquilo está querendo dizer. E quando você percebe, compreende, você logo muda de ponto, então aquilo já não serve mais. Passou. Então, no final do trabalho, no final do exercício, tudo aquilo que foi acontecendo serviu para você mudar de ponto. Então, quando chega no final do exercício, na oração final, tudo o que se passou é só agradecer e dispensar. Não ficar carregando aquilo, sabe? Não ficar levando aquilo como recordação, como lembrança. Porque virão outros estados superiores, virão outras coisas mais amplas. Tudo que a gente está vivendo, por melhor que seja, está nos levando para outras coisas. Então não se trata realmente de carregar nada. Então você vive aquilo que está vivendo, o que está acontecendo, você toma conhecimento, agradece, se une com aquilo, se é o caso de se unir, mas um momento depois aquilo já passou, acabou, terminou. Imagine se nós fizéssemos assim na vida, o quanto mais adiante nós estaríamos. Quantas coisas não estariam presas, seguras no mesmo ponto, quantas pessoas não estariam escravizadas às situações, quantas coisas seriam mais rítmicas, quantas coisas seriam mais ágeis e como a evolução poderia transcorrer com muito mais fluência e muito mais facilidade. Bom, uma pessoa diz que leu em Além do Karma que às vezes uma transmutação se dá num momento de desmaio. E ela passou um dia
por esta experiência, porque ela teve um desmaio e parece que depois ela estava muito mudada. Estas coisas que os livros dizem, nós precisaríamos ver no contexto do livro isto. Então lá deve estar escrito que a gente desmaia e durante o desmaio pode ser transmutado, mas aquilo está num contexto. Aquilo está entre outras coisas. Aquilo está como um dado a mais numa coisa que se está dizendo. Porque se a gente não vê o livro como um todo, não vê a informação na sua totalidade, nós pegamos um detalhe deste e todas as pessoas que desmaiam vão pensar que foram transmutadas. Como esta pessoa disse, eu desmaiei, então fui transmutada. Ou ela disse, tomei um medicamento, fiz um procedimento e desmaiei, perdi os sentidos e me sinto transmutada. Não é assim isto. Estas coisas nós temos que colocar dentro de um contexto maior. Porque antes da gente desmaiar para ser transmutado, acontecem muitas coisas, muitas preparações. E isto não é um desmaio normal. Isto não é um desmaio como os outros. Então, isto é um desmaio diferente. Isso não devia nem ser chamado de desmaio, a rigor. Mas isto é uma outra coisa. Então, nós temos que, quando lemos uma coisa destas, meio fora do comum, precisamos ver o conjunto do que está sendo dito. Em geral, quando o livro é bem estruturado, a gente lendo o parágrafo já percebe alguma coisa. Se não foi suficiente, lê o capítulo. Ou então lê o livro todo, porque aquilo contém outros elementos para que a gente veja que existe desmaio e existe desmaio. São duas coisas diferentes, embora tenham o mesmo nome. Então, isto precisa estar atento. Senão nós entramos por um caminho da superstição. Entramos por um caminho supersticioso, entramos por um caminho dos sentidos, e isto não é seguro. Aqui uma pessoa diz que estava deitada, se preparando para o sono, e entre acordada e dormindo, mas estava consciente, me vi em um dos quartos do módulo arrumando o quarto. Vê, nós precisamos estar atentos, porque pode acontecer uma coisa desta e ser real, como pode acontecer e não ser real. Então aqui, se a pessoa diz que estava consciente, embora ela estivesse num nível intermediário, mas que ela estava consciente, ela mesma tem meios para saber se algum corpo sutil dela estava prestando serviços num nível sutil de um outro ambiente. Isto se vê pela veracidade, pela vibração, pela nossa segurança naquele momento, pela clareza com que aquilo acontece. Não é muito comum, mas nós podemos sim perceber, ter consciência que um corpo sutil nosso está num outro lugar, fazendo uma outra coisa. E isto não é nenhum fato psiquiátrico, isto é realmente uma translação que o corpo faz para ter uma outra atividade, enquanto nós aqui estamos tendo outros trabalhos a ser feitos. Se nós adormecemos com o cérebro físico tranquilo, ordenado e disponível, e se nós estamos tranquilos, os corpos sutis, o corpo etérico, o astral e o mental, podem se trasladar e podem continuar o seu trabalho, continuar as suas tarefas em outros planos, em outros níveis. Ou nos outros níveis do mesmo lugar físico onde nós nos encontramos, ou em outros lugares físicos. Eu me lembro que nós usávamos uma sala para fazer vários trabalhos. E como era um país muito frio, então essa sala tinha tapetes, tinha muitas coisas que davam um certo trabalho para se manter limpo, tirar o pó, estas coisas. E nós percebemos que o dia que nós não tínhamos tempo de limpar os tapetes, de tirar o pó dos tapetes, de tirar o pó das poltronas, das cortinas, porque era numa cidade. Então, como a gente não tinha, às vezes, o tempo de fazer aquilo,
nós chegávamos no dia seguinte e estava limpo. Não é interessante? Então havia uma ajuda, que pode vir de vários planos, ou nós mesmos, que nos nossos níveis sutis, nos nossos planos sutis, íamos fazer aquele trabalho. E quando isto é bem feito, e quando há uma harmonia geral, quando existe uma ligação entre todos os planos, isto chega a refletir no plano físico. Então nós podemos entrar nesta sala e deixar esta sala num determinado estado quando saímos. Dependendo do que fizemos aqui dentro, do que aconteceu aqui dentro. Mas podemos entrar nesta sala, ficar aqui fazendo muitos trabalhos e nos retirarmos e a sala ficar muito mais ordenada, e a sala ficar limpa, e a sala não parecer que recebeu tanto movimento e tantas presenças. Isto é um movimento sutil das forças e das energias. Isto é muito importante a gente ter presente. E isto não é um trabalho material. Isto é um trabalho com o nosso alinhamento, com a nossa concentração, com a nossa harmonia. Então isto tudo influi e move certas forças sutis, move certas energias sutis para que as coisas permaneçam na maior ordem que é possível dentro de certas leis materiais. Uma pessoa ouviu a fita Paz Existe, Harmonia no Caos. E lá se diz que nós devemos agradecer por estarmos vivos, porque é um privilégio nós estarmos vivendo neste momento. E a pessoa achou que isto não está muito de acordo com uma outra coisa que ela ouviu, de que uma outra vida é muito melhor do que esta. Então, para que nós temos que dar tanta atenção a esta? Bom, é um privilégio nós estarmos vivendo este momento da Terra, porque a consciência que rege os planetas e o sistema solar, esta consciência que rege, ou este logos planetário, isso está nos níveis subjetivos e no mundo intraterreno, procurando se exteriorizar. Então, se esta consciência que rege os planetas e que rege o sistema solar, neste momento, está tentando se exteriorizar, exteriorizar quer dizer se manifestar aqui no plano físico. Então, viver na superfície do planeta neste momento é uma grande oportunidade, porque na superfície do planeta nós podemos estar com a nossa presença colaborando para que o ambiente possa acolher este Logos, possa acolher esta grande consciência. Então é uma oportunidade única. Não para nós desenvolvermos. Isto é óbvio que vai acontecer, mas isto é secundário. Isto é uma oportunidade única neste momento, porque na superfície do planeta se está criando um ambiente, se está trabalhando toda a hierarquia que está próxima aos planos externos, está trabalhando para que haja um ambiente favorável, para que seja possível esse logos planetário, este logos solar, ir se manifestando, descer até estes planos, coisa que nunca aconteceu antes na história da Terra. Então é muito importante este momento que nós estamos vivendo na superfície. Agora, esta outra vida, que seria melhor do que esta da superfície, esta outra vida a qual a pessoa se refere, que é esta vida paradisíaca, não? Esta vida que os seres chamam de vida paradisíaca, isto já existe neste planeta. Isto não existe na superfície. Na superfície é uma vida de purificação, é um campo de purificação. Mas esta vida paradisíaca já existe no planeta, nos níveis internos do planeta, nos níveis sutis do planeta.
Então há civilizações não na superfície, mas no mundo interno, na parte interna, na parte sutil do planeta, civilizações que são esta outra vida, que nós achamos que está distante, mas não está neste planeta mesmo, só que em outras dimensões, em outros planos, com outros seres que já estão com a consciência mais evoluída do que o homem da superfície. E a Fita Paz Existe está procurando mostrar aos seres da superfície o caminho para nós criarmos este ambiente, para nós encontrarmos esta paz e irradiarmos esta paz aqui, porque a exteriorização desta grande consciência necessita de uma paz estabelecida.